Bom dia, hoje é dia 1º de dezembro e hoje o nosso devocional fará uma reflexão no Evangelho de Jesus reportado por Marcos. Passagem do dia, Marcos capítulo 10, versículos do 43 ao 45. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servo. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Evangelho de Marcos é o mais rápido, direto e ativo dos 4 evangelhos. Ele apresenta Jesus não apenas como rei, como em Mateus, mas como servo poderoso de Deus. Aquele que veio fazer a vontade do Pai e entregar a sua vida em favor de muitos. Se Mateus enfatiza o ensino, Marcos enfatiza a ação de Jesus, o servo em movimento. Deus age mesmo quando não percebemos. Marcos começa sem genealogia, sem longos discursos. A primeira frase já anuncia: princípio do Evangelho de Jesus, o Filho de Deus. E imediatamente Jesus aparece pregando, curando, libertando, chamando e servindo. O livro inteiro ele se move como se dissesse: o reino de Deus não é teoria, é vida acontecendo. Marcos mostra que Jesus tem autoridade sobre demônios, sobre doenças, sobre a natureza, sobre tradições vazias e sobre a morte. A cada milagre, Marcos revela: Jesus não é apenas um servo, ele é o Deus que serve. Seguir Jesus é caminhar atrás dele. Marcos insiste em mostrar que os discípulos não entendiam muita coisa, tinham medo, eram impulsivos, não compreendiam os milagres, tinham o coração endurecido, discutiam sobre a grandeza. Isso não é para expor a fraqueza deles, mas é para revelar que seguir Jesus é um processo e ele nos educa na caminhada. Ele nos chama para caminhar atrás dele, não para começar já sendo perfeito. É um processo, é dia após dia. Por isso a gente fala hoje, né? Nós temos que ser melhores do que fomos ontem e assim vai sendo a nossa vida dia após dia. E a partir do capítulo 8, Marcos muda o foco. Ele mostra Jesus apontando repentinamente para a cruz. E por quê? Porque Marcos quer que entendamos a glória de Cristo está na entrega. O poder de Cristo está no sacrifício. A vitória de Cristo, ela passa pela dor. E o chamado ao discípulo é o mesmo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Marcos capítulo 8, versículo 34. Uma das cenas mais marcantes em Marcos é Jesus dormindo no barco durante a tempestade. Parece que ele não se importa, mas ele está no barco. Marcos nos ensina: a presença de Jesus não evita tempestades, mas transforma o modo como passamos por ela. Marcos termina com um contraste poderoso. Discípulos com medo, líderes religiosos zombando, pessoas passando sem perceber. Mas um romano, um soldado, um estrangeiro, ao ver Jesus morrer, declara: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Marcos capítulo 15, versículo 39. A cruz abre os olhos. A ressurreição é o começo, não o
fim. Amém. Marcos termina abruptamente, como se dissesse: agora é a sua vez de continuar a história. O vazio do túmulo é a porta aberta para uma vida nova, uma missão nova, uma esperança viva. Jesus está vivo e ele está indo à sua frente. O Evangelho de Marcos te convida a confiar em Jesus, um Jesus que age mesmo quando você não vê, andar atrás do Mestre, não à frente dele, aceitar o processo, mesmo quando que difícil, aprender com a cruz, não fugir dela, seguir pela fé, não pelo sentimento, participar do movimento do reino, não só observar, servir como Jesus serviu. Marcos é o evangelho do movimento e o Espírito Santo quer mover eu e você. Ele quer mover a todos nós. Amém. E Marcos, só para a gente finalizar, ele era parente de Barnabé, também conhecido como João Marcos, e ele foi companheiro do apóstolo Paulo. Marcos não foi, um dos 12 que andou com Jesus, mas Marcos, ele realmente escreve esse evangelho com detalhes e nós precisamos entender que não estamos aqui, para ser servidos. Estamos aqui para servir. Essa é a chave de tudo. Nós precisamos ajudar o nosso próximo, nós precisamos realmente pegar a nossa cruz, E andar todos os dias seguindo a Jesus. Precisamos entender que tudo que Jesus sofreu, tudo que ele passou, nós também estamos, Nós também podemos passar. Não estamos livres das dores, dos sofrimentos, das aflições. Não estamos. Mas, porém, quando a gente dá o passo, quando a gente entrega tudo a Jesus, quando a gente realmente se rende a Ele, Ele nos ajuda a passar por todas as situações. Ele está conosco no nosso barco e Ele vai nos ajudar. Então, em meio à tempestade, a gente ainda tem a paz. Por quê? Porque Jesus está conosco. E é isso que nós precisamos entender. Porque vemos pessoas sofrendo. É pesado. Eu não consigo. Não consegue porque ainda Jesus não está no controle. Porque você ainda não entregou para Jesus. Porque quando a gente realmente entrega, a coisa fica leve, fica fácil. Porque Ele nos ajuda, Ele carrega conosco. E é isso que precisamos entender. Que precisamos entregar tudo, todas as áreas da nossa vida, sem reservas, entregar tudo ao Senhor. Não guarda nada, não retenha nada. E aí sim, ele vai ter o comando total. E seja o que for que aconteça, a tempestade que levantar, ele está conosco e ele vai nos ajudar em todas elas. Então, mesmo em meio ao caos, você vai sentir paz, você vai ter a certeza de que Deus está com você e tudo vai andar da maneira correta. Mas principalmente, lembre-se, você não está aqui para ser servido, nós viemos para servir, nós viemos dar continuidade, à obra de Jesus. Jesus morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou e deixou para nós, esta missão. Nós fazemos parte do ministério da reconciliação, reconciliar o mundo com Deus e precisamos fazer a nossa parte. Não é só o pastor, Não é só o que fala, os evangelistas, não é só os que têm os dons ministeriais, não, é para todos. Todos nós temos esse ministério. Todos nós precisamos levar a palavra de salvação, deixar que o Espírito Santo realmente nos mova, porque aí sim estaremos andando pela vontade do nosso Pai. Oração. Senhor, ensina-me a caminhar
atrás de ti. Abre meus olhos para perceber os teus movimentos na minha vida. Dai-me coragem para carregar a cruz com amor e para servir como Jesus serviu. Transforma o meu coração enquanto caminho. Obrigado, Espírito Santo, por estar sempre comigo, me dando a direção correta. E Jesus, obrigado, Jesus. Tu és o Filho de Deus, o meu Salvador e o meu Senhor. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe e que esse seja um início de um mês onde você possa estar mergulhando no mais profundo.